Comunhão Mulher apresenta Viva a Palavra, com Janaína Vieira. Olá! Capítulo 13. Vamos lá? Esse capítulo começa com Jesus lavando os pés dos seus discípulos, né? E era um momento que ele estava se preparando, sabendo que ia ser crucificado, né? Ele sabia que voltaria para Deus, sabia que estava com Deus, né? Deus estava com ele, porém ele também sabia que tinha uma cruz no meio do caminho. Tinha um portal muito doloroso para ele atravessar, e ainda assim Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então, gente, primeira aplicação que eu vejo: mesmo quando a gente está enfrentando momentos difíceis, mesmo quando estamos em sofrimento, ainda é possível servir. O serviço ainda é possível, às vezes para pessoas que estão nas mesmas condições que nós, né? Segundo, Jesus escolheu Judas como discípulo, tá? Aí parece que Jesus se enganou, falou, cometeu um erro. Não. Por isso, ele prevê o que Judas vai fazer. Para quê? Para que depois que isso fosse revelado, os discípulos não ficassem na dúvida. Ai, será? Nossa, mas ele escolheu Judas? Ele não conseguia ver que Judas... Vocês estão entendendo? Então, não houve erros. Não houve enganos, né? Então, a segunda aplicação é que Deus não comete erros. Deus não comete erros. Nada do que acontece na nossa vida passa despercebido aos olhos do Senhor Deus. Ele continua sendo o grande eu sou em todos os tempos, apesar de todos os Judas que existiram e que vão existir. Então, Deus não comete erros. A gente precisa estar atento a isso, porque o mundo diz que Deus cochilou, Deus comete erros. Onde está Deus? Ele está onde sempre esteve, no controle de tudo, né? Então, embora Jesus tenha revelado o traidor, os que estavam à mesa não entenderam o que ele quis dizer. Eles só entenderiam mais tarde. Então, gente, Jesus não é acusador. Ele não expôs Judas, né, diante de todos. Havia um plano maior a ser cumprido. Havia algo maior que iria acontecer. Então, nós não podemos deixar, essa é uma segunda aplicação, nós não podemos deixar coisas pequenas nos desviar do caminho. Às vezes a gente se pega tanto com determinada coisa que desvia. Eu já vi irmãs brigarem por causa da cor da cortina que vai ficar lá na frente. Isso é se desviar do caminho. O que é mais importante aqui, né? Então, às vezes, coisas pequenas nos distraem do caminho para o Senhor. Jesus não deixou isso distrair. Se ele falasse que era Judas, claramente todos entendessem, imagina a briga que ia dar. Vocês conseguem imaginar Pedro voando no pescoço de Judas? Eu consigo. E daí, o plano não se cumpria, né? O plano de Deus não iria se cumprir, né? Temos uma outra coisa muito interessante. Judas já era de Satanás, né? Assim, mas ele ainda estava sob controle de Cristo. Quando Cristo diz, vai e faz o que você tem que fazer, e faz depressa, ele vai. Então, assim, até nessa hora, a gente vê que Deus tem o controle. Deus tem o controle. Então, a gente não precisa ficar desesperado. Deus tem o controle. E, por fim, nós temos a declaração corajosa e confiante de Pedro, né? Então, e a revelação de Jesus do que ia acontecer. E que aconteceu. Pedro negou realmente Jesus. Então, gente, a aplicação que eu vejo aqui é que nada do que nós fazemos por nós mesmos. Nenhum ato de bondade, nenhum ato de misericórdia, nada nós fazemos por nós mesmos. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Nada de bom que nós fazemos está fundamentado em nossa própria bondade, em nossas próprias habilidades. Quando Pedro declarou que iria com Jesus até a morte, ele estava sendo sincero, muito sincero.
Mas Jesus sabia que esse desejo todo, essa braveza toda que Pedro tinha, não iria conseguir atravessar aquele momento tenso, aquele momento difícil. Porém, Jesus estava pronto para acolher, para perdoar, para abraçar, assim como está para cada uma de nós. Não é verdade? Se você não leu o capítulo, querida, corre para ler. Leia, tome tempo, porque a palavra de Deus é viva. Então, viva a palavra. Comunhão Mulher apresentou Viva a Palavra.